Olá pessoal, meu nome é Marcos Vinícius Braga. Eu estou gravando a segunda aula sobre programação multicamadas com Object Pascal. Gostaria de parabenizar Embarcadero pela ferramenta do Delphi Berlim, uma ferramenta muito boa. Eu acho que é a melhor versão de todas elas da que eu já utilizei. E eu venho utilizando o Delphi há bastante tempo já, desde a versão 1. Esse compilador tá muito rápido, muito bom. Compila para várias plataformas. Tem o Delphi está oferecendo um framework chamado FireMonkey, um framework visual que você pode trabalhar com todas essas plataformas. Você pode trabalhar também com IoT, fazer muita coisa nova. Orientação a objetos e orientação a aspectos. Também vi eles postando vídeos no YouTube sobre games e acredito que você pode aproveitar muito com o Delphi Berlim. Bom, eu coloquei aqui o departamento de vendas, 55 Brasil, 11 São Paulo, 5643-1333, o telefone de lá. E o site embarcadeiro.com.br How to Buy. Lá tem todas as informações que você precisa para saber sobre como comprar o Delphi. Bom, vamos lá ver o que a gente tem para o dia de hoje. A gente já viu na aula passada uma introdução sobre programação multicamadas, vindo também sobre a camada de dados, né? Falando sobre os dados, as listas e as exceções. Nessa aula, a gente vai ver conceitos básicos sobre interface, repositórios e persistência. Recordando um pouquinho dos assuntos anteriores, a gente falou sobre programação multicamada, né, que a gente tinha o que? Dividido em dois tipos de arquitetura. Né? Você tinha a arquitetura do sistema, que é chamado também de tiers, né? Você tem multi-tiers, aplicações multi-tiers, que é como a tua aplicação vai estar sendo distribuída, né? Você tem aí um modelo, uma aplicação de apresentação e um controlador que é basicamente os servidores de aplicação. Como você distribui essa sua aplicação ou várias aplicações, né? Também você pensando no sistema de forma geral. E também a arquitetura de programa, que é conhecido também como layers, né? Você tem aqui as camadas de apresentação, repositório de comunicação, fachada, cadastros, repositório de persistência, repositório de conectividade e PD. Tem várias estruturas, isso aqui é um modelo que eu estou sugerindo, mas existem várias formas de se trabalhar, né? A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse modelo. E hoje, basicamente, essa parte de repositório de persistência e persistência, né? O que a gente tem? A gente viu na aula passada também a camada de dados, né? Que é TMRV cliente e TMRV tipo cliente, que herda de TMRV dados base. A gente tem também TMRV lista cliente e lista tipo cliente, que herda de TMRV lista base. E a gente tem as exceções de cliente e de tipo cliente, que herdam de EMRV exception. Esse código vai estar disponível nesse link aí que eu estou disponibilizando para vocês. Na medida que a gente for passando as aulas, eu vou disponibilizando também esse código nesse endereço. Vocês podem baixar por lá e contribuir também.
camada de persistência. Compatibilidade com os bancos de dados e seus repositórios. Bom, vou falar um pouquinho sobre interfaces, né? As interfaces, elas são tipos específicos que definem apenas de forma abstrata as assinaturas de métodos ou propriedades que deverão constar obrigatoriamente em uma classe. Então, ela é basicamente como se fosse uma máscara, né, de acesso. É um tipo que você define exatamente o que as classes que implementam esse tipo devem ter em sua assinatura, tanto de métodos quanto de propriedades, né? Você pode colocar métodos e propriedades lá. É um recurso fenomenal e que possibilita o plug and play de classes no teu sistema, né? O teu sistema fica completamente flexível, né? Você pode tirar uma classe e colocar uma outra e o teu sistema não vai, o impacto no teu sistema é muito pequeno, graças à utilização de interface. É um recurso importantíssimo para que um bom projeto de software seja feito, isso aí com certeza absoluta. Um exemplo que a gente pode imaginar um pouco é uma mesa de som, né? Você pega na mesa de som e pluga diversos aparelhos nela, né? E para quem está controlando, não importa, ali ele tem aquelas funções e vai usar aquelas funções naquilo que está plugado na mesa de som. Da mesma forma, assim é o sistema da gente, né? Então, as interfaces elas são importantíssimas, né? Os objetos instanciados também da interface, eles não precisam ser destruídos, né, com o método free. Basta, se você quiser, simplesmente colocar um new, aterrar ele com um new, né, no final, no final. Ou então, você, quando o seu programa é finalizado, todos esses objetos que estão instanciados através da interface, eles também vão ser liberados, né, da memória. Eu queria também falar um pouco sobre projeto de software, né, porque eu vejo por aí muita gente que justifica um projeto de software que não é bom como se fosse bom, né? E assim, vocês têm que tomar muito cuidado, porque projeto de software, você está fazendo um software como se ele fosse uma casa também, né? Você vai construir uma casa, você pensa em construir naquela casa um banheiro, mas não vai construir agora. Se você não projetar e esperar esse banheiro, mais lá na frente você não vai conseguir fazer o banheiro. Tem gente que quer fazer uma casa, depois quer montar mais 2 andares em cima da casa. Se você não esperar isso para o projeto da tua casa, você não vai fazer também, não vai conseguir fazer. Muitas vezes você vai ter que desmontar a casa inteira para ter que refazer ela de novo. O software também é do mesmo jeito. Então a gente tem que pensar no software, pensar no projeto de software para poder fazer esse software crescer com baixo impacto nele, né? Lógico, você não tem que fazer, você imagina uma casa e preparar um avião casa, porque aquele avião casa ele é melhor do que uma casa, não. É para a condição que você precisa do teu software, né? O que é que aquele software vai atender. Então você tem que estar preocupado com isso, né? E eu vejo por aí alguns tratando do software ruim como se fosse uma casa de palafita, como se fosse uma casa boa, né? Então, justificando aquilo, a engenharia que está usando, quer dizer, nem uma engenharia, né? Você está fazendo muito pouca coisa, utilizando mal a orientação a objeto e se privando de melhorar. Eu acho que não é o caminho. Eu sugiro o estudo e que você cresça, né, no teu projeto de sistema, né?
Você vai fazer só softwares pequenos, aí tudo bem, mas se você imagina em fazer um WhatsApp, um Facebook, ou se quer fazer um Spotify, entre outros aí, né, que utilizam recursos de cliente-servidor com muita força, que tem várias interfaces, então você tem que pensar num projeto de software bom. É isso que eu sugiro a vocês. E certamente vocês vão usar interfaces também dentro dele. Vamos para outra. Vamos passar. Bom, o repositório de persistência, eles são interfaces que definem os métodos e propriedades que quaisquer classes que tenham a responsabilidade de persistir num banco de dados devem ter. Então, aqui eu coloquei um exemplozinho do código, vou mostrar para vocês do meu framework, né? E como isso aí funciona. Eu sugiro que vocês criem uma interface básica, né, do meu, essa IMRV repositório. Ela tem os métodos aí inserir, alterar, excluir, procurar item e procurar itens. Todos eles aqui têm dados base como parâmetro, né? Então você tem um baixo acoplamento aí. Você está trafegando para o sistema aquilo que é de mais básico, né? Você não precisa, você aqui não está declarando o teu tipo específico, por exemplo, o TMRV cliente, né? Você está passando ele aí, por quê? Porque ele é um dado base, mas o teu sistema, uma mudança nele não vai impactar nessas camadas que a gente está vendo, né? que vocês estão vendo aí. Então, é importantíssimo que os métodos declarados sejam mnemônicos também, quer dizer, quem está olhando isso aí, o programador que está fazendo, ele pense em declarar assinaturas de métodos que sejam fáceis de entendimento, que não fique economizando nessas coisas não. Pode botar um nome grande, mas que seja claro para para o programador que está fazendo ali, né, o trabalho na empresa. Né? Todo seu projeto de software é fundamental que a declaração de variáveis seja com nome mnemônico. Nunca utilizar algo que necessite de alguma documentação extra. Deixe sempre seu código de entendimento claro, né, para facilitar a manutenção. E aí, nas interfaces, eu coloco a descrição, dizendo que aquela interface funciona. Dentro do software também eu recomendo que se faça isso. Classe de persistência. Bom, deixa eu só voltar aqui para a gente dar uma olhadinha no código. E um repositório. Persistência, né? Vamos lá. Aqui está. E aqui a gente vai ver o cliente. Ele não tem nada além de uma interface, e aqui eu tenho somente um método extra, porque os outros métodos estão aqui, aqueles métodos que eu mostrei a vocês, né? Eles estão aqui. Então, aqui eu tenho que inserir, alterar, excluir, procurar itens. E aqui também no repositório constraint que herda dele, que é o que a gente tem lá. E tem esse método, existem dependências, que é para ver se existem algumas dependências daquela classe que devem ser atendidas. Né? Isso aqui, todo repositório vai ter que implementar.
classe de persistência. Ela é responsável por manipular e persistir uma coleção de classes básicas da aplicação de classes de dados, né, da aplicação. Preocupa-se apenas com os detalhes de armazenamento nos bancos de dados. Pode ser também armazenamento de memória, se você está trabalhando e em vez de jogar aqueles dados num banco de dados, você está trabalhando apenas com memória ou no arquivo, né? Então, ela vai se preocupar apenas em persistir. Esse é o trabalho específico dela. Vamos dar uma olhada aqui no código. Eu tenho aqui uma classe de apoio, chamada, conhecida como coclasse. Ela tem um método, um class function, create, que ela recebe aqui uma conexão com o banco de dados. E esse aqui é o que? Uma interface também. Não importa no que foi, no que a tua aplicação está conectada. Você passou para cá um objeto que implementa essa interface aqui. Então ele não conhece nem em que ele está conectado. Simplesmente ele vai utilizar aqueles métodos dali. Então quando você cria pede para essa classe aqui criar um objeto, ele vai devolver um objeto desse que implementa essa interface aqui, que é a interface que a gente acabou de ver. Interface que a gente acabou de ver. Então, vamos lá. Essa classe aqui, esse tipo que a gente está vendo da coclasse, ele está visível a outras units que utilizem essa unit da gente aqui. Já o tipo que eu estou implementando da própria persistência, a classe mesmo que está implementando, ela fica invisível. Ela não está sendo mostrada. Então, o sistema, de forma geral, ele não conhece esse tipo aqui. Né? Quem conhece esse tipo é essa classe aqui e vai devolvê-lo como um repositório de tipo cliente. Então, aqui a gente consegue fazer um plug and play, por exemplo. Esse aqui está implementado para o SQL Server. Então, tudo que está funcionando aqui dentro, está escrito, está compatível com o SQL Server. Mas você quer criar um que vai funcionar com um outro banco de dados que seja bem diferente do SQL que você está usando entre um e outro. Né? Você está preparando tudo para um tipo de SQL diferente. Né? Imaginar aí, né? Você está usando Firebird, você está com SQL Server e você está com Firebird. Então aqui você iria implementar uma classe para o Firebird. E essa classe ela implementaria essa interface aqui. Então, na hora que você instanciasse, disse para algum objeto de factory, né, alguma fábrica, instanciar esse objeto daqui, você informaria para ele qual é o que você quer e para o teu sistema o impacto era muito pequeno. Isso aqui fica como se fosse um plug and play. Aqui eu tenho alguns métodos protegidos que internamente nessa minha classe aqui ela chama esses métodos aqui, né, são funções internas que isso aqui tudo vai estar sendo chamado internamente a partir dessa persistência base. Se eu quero alterar, na hora que for acontecer a alteração ele vai chamar esse método, na hora que for acontecer a exclusão esse e assim por diante. Procurar vários itens, montar strings de comando,
E aqui, quando eu pego o recorte set, estou passando para objeto, estou passando para um tipo. Né? Um objeto está aqui e vai ser passado para ele. Funçãozinha para pegar o próximo ID aqui. Que aí vocês podem fazer também com vocês têm liberdade para isso. Bom, aqui o método create dessa classe apoio. Como é que ele cria? Ele está criando aqui esse meu tipo, que é desconhecido para o sistema, está instanciando um objeto desse tipo aqui, que é desconhecido para o meu sistema de forma geral, mesmo utilizando essa unit, porque ele está dentro do implementation, ele não vai estar visível para as outras units que estiverem sendo utilizadas, mas aqui, essa classe, ela consegue enxergar esse tipo. Então, ela simplesmente devolve, cria um objeto desse tipo que implementa essa interface aqui e passa para ele a conexão de dados. Então, está feito. Vamos lá no create desse. Está recebendo aqui um database e está recuperando aqui uma query desse database. Ele vai chamar aqui nesse create um método de montar strings de comando. É isso que ele está fazendo. Quando essa classe aí é criada, é isso aí que acontece. Então, quando vem uma solicitação de método, por exemplo, alterar, ele vai entrar aqui e vai executar esse código. Aqui vem alterar, ele recebe um item que é um dado base. Isso aqui é fundamental para o teu sistema, por quê? Por causa do baixo acoplamento. Né? O que o teu sistema conhece de forma geral é um dado base. O que você trafega por ele é um dado base. Todas as assinaturas de métodos são dados base. Então, se você fizer qualquer alteração, até criar um tipo novo aqui, o impacto dessa mudança é muito pequeno. Então, você vai trabalhar aqui sempre com dado base, passando esse tipo entre os teus métodos. Por quê? Para ter um baixo acoplamento. Dentro do método, a gente sabe que vai trabalhar com um tipo de cliente. Então, eu digo que essa variável é uma variável local, como falei para vocês, coloco um L antes, digo aqui que esse é um tipo de cliente que é do tipo de cliente. Digo aqui que o tipo de cliente vai receber esse parâmetro, mando a query, passo para ela o comando de update, que eu vou mostrar a vocês onde está isso aqui, como está escrito. E aqui eu passo os parâmetros para essa query aqui, ó, que é o que? Vem lá de servidor e ela é uma interface, tá vendo? Ela implementa aí uma interface query. Então, aqui pode ter qualquer coisa, não importa para o teu sistema o que tem aqui, o que você implementou e o que você mandou para cá, ele vai estar trabalhando. Pode ser qualquer tecnologia. Para o teu código, isso aqui é indiferente na hora que ele está executando isso aqui para ele é indiferente. Então, a mudança de qualquer tecnologia de base de dados para o teu sistema, quando está sendo feito dessa forma, ela é muito pequena. O impacto é pequeno. Então, aqui você passa, isso aqui tudo está implementado lá dentro dessa interface. Ele já espera isso aqui.
eu já implementei dentro do framework, e você passa para ele as informações e manda ela selecionada. Da mesma forma, eu excluir, eu passo o parâmetro indicando simplesmente o que eu quero excluir, que é a chave primária dele. Método inserir da mesma forma, procurar item. Nesse caso aqui ele é diferente porque ele vai dar um open, ele vai verificar se a query não está vazia, né? Então, se tem resultado e eu coloquei alguma coisa aqui para não somente para saber se existe, mas eu quero recuperar os dados para ser trabalhado em outro lugar do sistema, então aqui eu mando ele recuperar esses dados em um método dentro dessa classe aqui. Está mais lá embaixo. Procurar itens, ele é um pouquinho mais complexo. Aqui a gente vai trabalhar o que? Vai fazer o typecast, vai criar aqui uma condição, que é exatamente a condição de pesquisa. Aqui no meu framework, eu tenho um tipo aqui, que é um search option que eu criei, que é exatamente para mandar parâmetros de busca para aquele determinado tipo. Então aqui, nesse search option, eu digo qual é a classe que eu estou trabalhando, quando ele está sendo criado. Vocês vão ver isso aqui lá no cadastro, ou na chamada do método, isso pode vir também lá de trás, e ele indica quais são os parâmetros de pesquisa que eu quero fazer. Então aqui essa condição vai ser incrementada, né? Então aqui eu vou colocar o quê? Se a descrição, que é exatamente o parâmetro que eu vou fazer a busca, né? Eu vou procurar tipos com aquela descrição aqui. E para ver se não devolve nenhum, um ou mais de um, com aquela descrição. Então aqui eu estou verificando no Search Option se existe essa propriedade, se existe uma propriedade com esse nome aqui, e eu vou mandar ele montar essa condição, que ele vai montar um array aqui, dizendo que ele vai trabalhar, isso aqui é o campo da tabela descrição, esse é o campo lá da tabela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui. É esse campo aqui, ó. Campo da tabela do tipo cliente descrição. Não tem nada lá ainda. E parâmetro. Então aqui ele vai adicionar esse URL. Esse aqui é o SQL, né? Select no caso, e a condição. E aqui logo depois eu também vou passar para ele o parâmetro. Vou mandar ele abrir a consulta e mandar, se teve resultado, mandar ele recuperar esses dados aqui para a lista. Aqui é para ele pegar o próximo ID no método, e aqui estão os comandos de SQL. Insert, update, delete, select para um item só, que é aquele procurar item, é o que vai utilizar esse comando aqui. E aqui para selecionar vários itens, ou um ou nenhum, né? E depois ele vai montar o L, aquela função lá que eu mostrei a vocês,
monta um L logo depois daqui. E aqui ele recupera o dado que veio da query aqui, que a gente está passando para ele. Não importa o que é, ele está implementando aqui uma query, né? E estou passando para ele também um dado base aqui, da mesma forma. Eu vou fazer typecast e vou dizer, ó, objeto tipo cliente ID vai receber esse dado e a descrição vai receber esse dado. Quando isso acontece, então aí ele vai voltar dentro do sistema e vai devolver esse trabalho daí, esse processamento para uma camada anterior e assim por diante, até chegar lá na apresentação. Mas essa camada aqui, ela só vai tratar desse problema. Então, se eu tenho algum problema de SQL, se eu tenho algum problema de armazenamento no banco de dados, então eu sei que está nessa camada aqui. E que todos eles, tanto tipo cliente quanto cliente, né, aqui, ó. Essa aqui é a classe cliente, né, aqui, ó. PD cliente, que é da mesma forma, tá vendo? Classe cliente, e aqui, aqueles mesmos métodos, passando as mesmas informações. Então, todo o sistema vai estar feito dessa forma. Então, se eu tenho algum problema relacionado a banco de dados, não a conexão, mas a gravação, a persistência, ele vai estar aqui. Então, eu sei exatamente em que parte do meu sistema está o problema. Então, a partir daí, você consegue modularizar bem o teu sistema, né? Organizar bem, e você pode estender esse sistema com muita facilidade. Isso por quê? Porque você está trabalhando com interfaces, né? São interfaces, não importa a tecnologia. Quer dizer, aqui, um código desse aqui, em versões diferentes de Delphi, chegar uma versão nova, provavelmente não vai ter impacto nenhum nele. Impacto nenhum. Onde é que vai ter impacto? Nas tecnologias que implementam se houve mudança de uma para outra, aqui. Né? E aí eu vou lá naquela camada e implemento a mudança e meu sistema já está todo funcionando de novo para aquela mudança. Né? Isso é muito bom para manutenção, para a extensibilidade do teu sistema, para o projeto do teu software. Né? Então, isso que a gente, essa forma de pensar e de trabalhar, ela é excepcional. Bom, a gente vai ficar por aqui nessa aula e eu espero vocês na próxima. Um forte abraço e fiquem com Deus.